Pessoal, salvo engano, essa é a parte quarta, né? Quarta parte, melhor dizendo, do assunto tutelas provisórias, tá? E agora eu vou falar justamente da eficácia da tutela provisória. Eficácia é a capacidade de produzir efeitos, no caso, a eficácia da tutela provisória de produzir seus efeitos, tá? Bom, ao deferi-la, né, o juiz defere a tutela, né, o juiz emite um comando satisfativo, se for satisfativa, ou cautelar, tá? Se for uma cautelar de urgência, tá? Estou procurando aqui meus quadros sinópticos que ajudam a gente fazer um esclarecimento melhor, né? Então eu fico falando aqui e é a maneira que eu estudo, né? Vendo os quadros aqui, ó. Beleza? Então tá. Ao deferir, o juiz emite um comando satisfativo, né? No caso, tutela de urgência antecipada, também chamada de satisfativa, né? Ou cautelar, que é a nossa tutela de urgência cautelar, também ele poderia ter usado o termo preventiva, tá? Que a gente já sabe que preventiva e cautelar é a mesma coisa. É isso que eu estava procurando aqui nos meus alfarrábios aqui, beleza? Então tá. O juiz emite um comando satisfativo ou cautelar de caráter, é claro, provisório, pode ser modificada ou ratificada ou revogada, enfim, que conservará a sua eficácia na pendência do processo. Por que na pendência do processo? Porque quando terminar o processo ele vai ter que dar uma sentença, né? De repente vai manter, né, o que ele deu na tutela de urgência antecipada, por exemplo, né, o que ele antecipou, ele pode manter, né? Então por isso que ele diz que vai ficar lá na pendência do processo, a menos que ela seja revogada ou que cesse essa eficácia. Até porque, por isso que se chama, né, tutelas provisórias. Então ela pode ser revogada, ela pode cessar aquilo que motivou a urgência, né? De repente pode cessar aquela urgência, né? A menos que ela seja revogada ou que cesse essa eficácia. A simples suspensão do processo não provoca a revogação ou a cessação da eficácia, a menos que haja decisão judicial em contrário. Isso é o que nos brinda o artigo 296, parágrafo único do Código de Processo Civil, tá? As causas de suspensão do processo são aquelas enumeradas, elencadas no artigo 313. O que é importante aqui é a questão da prova. A suspensão do processo provoca a revogação ou a cessação da eficácia da tutela. Então, por isso que os conceitos que parecem mínimos, né? A gente falando assim e tal, mas são importantes. Então, quer dizer, ratificando aqui, confirmando o que eu falei, a simples suspensão do processo não provoca a revogação ou a cessação, né, da eficácia da tutela antecipativa, né, ou satisfativa, ou cautelar ou preventiva, tá? A menos que haja decisão judicial em contrário, nos termos do artigo 296, parágrafo único, tá? E as causas de suspensão do processo são aquelas elencadas, né, no artigo 313 do Código de Processo Penal. O Código de Processo... Desculpa, pessoal. Código de Processo Civil. É que eu falei tanto, eu gravei tanta aula de processo penal que, nossa... As causas de suspensão do processo são aquelas enumeradas no artigo 313, Código de Processo Civil. Agora estou no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil alude à possibilidade de revogação e de cessação de eficácia das tutelas provisórias, tá? A rigor, quando a medida é revogada, ela, por óbvio, né, lógico, também deixa de produzir seus efeitos, de sorte que a revogação, né, poderia ser incluída genericamente no conceito de cessação de eficácia em sentido mais lato, né, sentido mais amplo, lato sensu. A lei processual, no entanto, estabelece diferença entre a revogação e cessação de eficácia, ou seja, a revogação pressuporia uma nova decisão judicial fundada na vinda aos autos de novos fatos ou novas circunstâncias
que levem à conclusão de que a decisão anterior não poderia persistir, tá? As tutelas provisórias podem ser revogadas, isso já é sabido, né? Isso aí já é lugar comum, como está expressamente previsto no artigo 296, caput Código de Processo Civil, tá? Em verbis, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Fecha aspas. A revogação deve ser fundamentada conforme determinado, né, como preconiza o artigo 298, Código do Processo Civil, e pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso é importante, isso que eu acabei de falar, coloque ali IPC, tá? E já vamos estudar esses artigos aí, 296, caput, 298 também, seu caput, artigo 313 e artigo 93, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. A revogação ou modificação pressupõe alteração nas circunstâncias fáticas que a justificavam, né? Se houver agravo de instrumento, que é um recurso, o juiz poderá retratar-se, mesmo sem alteração fática, alteração dos fatos, já que esse recurso, agravo de instrumento, é dotado de juízo de retratação. Importante. Ele vai te colocar uma questão hipotética, né? A banca, o professor, a professora de direito, né? Em que ele vai falar todo aquele texto, te induzindo, porque o recurso, tal, o juízo de retratação, aí vai botar lá, apelação, né? Recurso especial. Qual o recurso? Né? Apelação, agravo especial, recurso especial, né? Aí você vai ter que botar lá, não, isso aqui é agravo de instrumento, que a gente chama de AI, né? Na intimidade. Fora isso, o juiz pode modificar ou revogar sua decisão se novos elementos de convicção forem trazidos aos autos. Por exemplo, deferida a medida sem a ouvida, que a gente chama de oitiva do réu, quando ele oferecer resposta. O juiz verificando que a coisa não era como o autor havia descrito na petição inicial, poderá então alterar sua decisão, porque na tutela de emergência, desculpa, não é emergência, é urgência, mas é porque tem uma emergência, óbvio. Não tem oitiva, não. É a parte que alegou, né? Colocou lá seus motivos, beleza. Entrou com uma tutela de urgência, né? Antecipada. Né? Então não vai ter, se é urgente, não vai ter tempo de dizer, não, peraí, vou chamar a testemunha, vou citar aqui a outra parte. Não, é de urgência. Só que no transcorrer do processo, ele viu que, peraí, cara, não é bem assim como o autor falou, né? Aquele que pediu a tutela de urgência. No curso do processo, o conhecimento do juiz, né, a sua cognição a respeito dos fatos vai aumentando, né? Ele vai tendo uma visão maior, porque só tem a visão de uma parte, né? Já que a tutela é uma tutela provisória e é de urgência, né? O conhecimento, a cognição do juiz a respeito dos fatos vai se ampliando e pode levar à conclusão de que a medida concedida, ou seja tanto na tutela de urgência antecipada ou na tutela cautelar, né, que é preventiva, está aqui no meu resumão, concedida, não se sustenta ou é imprópria, aí vindo o quê? A revogar, né, a tutela. Bom, diante do que dispõe o artigo 296, Código de Processo Civil, a alteração ou revogação da liminar não depende de requerimento da parte, podendo ser promovida de ofício, né, pelo juiz, a quem cabe o poder geral de decisão e claro, fiscalização para que não haja prejuízos irreparáveis para nenhum dos lados com a tal medida, né? Porque de repente ele dá uma tutela de urgência antecipada, por exemplo, né? E que vai prejudicar a outra parte. E olha que ele nem ouviu ainda, porque é uma tutela de urgência, né? Então ele tem que ter esse cuidado, né? Para não produzir erros irreparáveis para ambos os lados. Principalmente a outra parte que ele não ouviu ainda, né? Ele só ouve uma parte, devido ao grau de urgência, que eu falei anteriormente, emergência, né? Bom, a perda
da eficácia, né, consiste ou em sanção imposta ao autor que, tendo obtido a tutela que ele solicitou antecipada ou cautelar, né, não tomou providências a seu cargo necessárias para mantê-la, ou como consequência natural da extinção do processo ou da improcedência do pedido principal feita na petição inicial. Tá? A cessação de eficácia como sanção por descumprimento de providências, a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Bom, em caso de procedência do pedido, ou seja, o pedido é procedente, no caso de, que é muito comum, né? Situações hospitalares, né? Internação, essas coisas, né? Em que o risco da tutela da vida está ameaçada, né? Bom, em caso de procedência do pedido, não haverá cessação da eficácia da medida, como eu sempre acabei de falar, mas a sua substituição pelo provimento definitivo, né? A tutela manter-se-á eficaz ainda que haja recurso, pois ele não tem efeito suspensivo. Ele, quem? O recurso não tem efeito suspensivo. Isso está baseado, né, a fundamentação legal, artigo 1012, inciso 5 do Código de Processo Civil. Caramba. Mas, em caso de improcedência ou de extinção do processo, sem resolução do mérito, será tornada ineficaz, já que, tendo sido proferida em exame superficial, porque, claro, a tutela provisórias, o exame, o conhecimento é superficial mesmo, né? Depois que ele vai citar a outra parte, vai pedir de repente diligência, prova, enfim, vai ampliar a sua visão. Mas de plano, o juiz, né, no caso de saúde que eu acabei de falar, né, ele dá logo uma tutela de urgência antecipada, né, um risco de vida, enfim, né, risco de vida não, risco de morte, né. Mas, em caso de improcedência ou de extinção do processo, sem resolução do mérito, será tornada ineficaz, já que a tutela, né, que ele deu, já que, tendo sido proferida em exame superficial, não pode substituir a decisão definitiva, que é a sentença, e que, onde ele tem a cognição exauriente, que a gente chama. Na verdade, ou seja, onde ele tem o conhecimento plano, né? Ele tem, plano não, pleno, ele tem todo o conhecimento, né? Mesmo que o juiz não o diga expressamente na sentença, as tutelas provisórias perderão eficácia em caso de improcedência ou de extinção. Parece-nos que, excepcionalmente, o juiz pode determinar que elas, né, tutela de urgência, né, que elas substituam, apesar da improcedência ou extinção, enquanto pender recurso contra a sentença. Por exemplo, quando a improcedência for contrária à jurisprudência dominante dos tribunais, caso em que haverá forte possibilidade de acolhimento do recurso e da perda de eficácia da medida puder resultar prejuízo irreparável, tá? O juiz pode determinar que elas sejam substituídas. Tutela provisória antecipada é diferente de julgamento antecipado do mérito. Parece a mesma coisa, né? Já que, por isso que a tutela de urgência antecipada se chama de satisfativa. Por quê? Porque tal medida, quando o juiz defere a tutela de urgência antecipada, ele satisfaz, né, o que seria só no final do processo. Ele já satisfaz para o autor. Sem ouvir as partes, sem ter uma cognição exauriente total. Cognição exauriente só vai ter no final do processo. Tá ok? Bom, a tutela provisória antecipada, também chamada de satisfativa, né, não pode ser confundida com o julgamento antecipado do mérito. E é isso que a prova vai querer te questionar. Bom, a tutela provisória antecipada é uma espécie de tutela diferenciada, proferida em cognição sumária, né? Conhecimento rápido, superficial, não a fundo, em caráter sempre provisório. Tanto é que é tutela provisória, né? Não vai se fosse uma tutela comum, seria a proteção comum, seria todo o processo de 3, 4, 5 anos, enfim, como já foi falado em outros vídeos. Bom, ainda que sua eficácia possa perdurar durante o processo,
ela precisa ser substituída pelo provimento final, que é a sentença onde o magistrado, o juiz, tem a cognição exauriente, tem um conhecimento total do processo e já pode fazer seus juízos de valores. Ele tem a convicção jurídica e vai para a sua fundamentação jurídica, porque ele tem que justificar a sua sentença, até porque se a parte entrar com recurso, ela vai rebater o que está na sentença, os pontos que o juiz apontou, ok? Bom, ainda que sua eficácia possa perdurar durante o processo, ela precisa ser substituída pelo provimento final, que este sim, né, que é a sentença, terá caráter definitivo e se revestirá da autoridade da coisa julgada material, ou seja, vai julgar o mérito. Já o julgamento antecipado do mérito constitui verdadeiro julgamento proferido em cognição exauriente, em conhecimento pleno, né, de todo o processo, e que se revestirá da autoridade da coisa julgada material, né, a partir do momento em que não haja mais recursos pendentes. É antecipado, julgamento antecipado de mérito, é antecipado porque proferido sem necessidade de abrir-se a fase de instrução do processo, ou porque o réu é revel, ou porque não há necessidade de outras provas, onde há uma clareza, né, do mérito na visão do magistrado. Isso está embasado no artigo 355 do Código de Processo Civil. Bom, ok? O artigo 356, Código de Processo Civil, diz o seguinte: o juiz poderá julgar parcialmente o mérito, não ter uma visão total, exauriente, tá? Ele pode julgar parcialmente o mérito por decisão interlocutória, que essa decisão interlocutória, a parte, né, pode recorrer através do agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento é ele que desafia a decisão interlocutória, ou seja, decisão interlocutória, ela está entre, ela não é uma decisão final, nem está no início, é durante o processo, decisão interlocutória. O juiz deu uma decisão interlocutória que pode ser combatida, desafiada, né, com agravo de instrumento, quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. As hipóteses previstas no artigo 355 e 356 Código de Processo Civil são de verdadeiro julgamento antecipado do mérito. Então você pode escrever lá no seu bate-meco, o meu já está aqui, 355 e 356 Código de Processo Civil, julgamento antecipado do mérito. Na primeira, artigo 355, haverá sentença, e na segunda, a decisão interlocutória do mérito, proferida em caráter exauriente e que, não havendo mais recursos pendentes, tornar-se-ão definitivas. No caso, na decisão... Cadê? Onde é que eu estou aqui? Na primeira, haverá sentença. E na segunda, decisão interlocutória de mérito, proferida em caráter exauriente e que, não havendo mais recursos pendentes, tornar-se-ão definitiva. Nenhuma dessas situações pode ser confundida com tutela antecipada, em que a cognição é sempre superficial. E, claro, falou em tutela, a gente sabe sempre que o caráter não é definitivo, tá? É sempre provisório. A possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, que a gente está falando a diferença do julgamento antecipado do mérito justamente com a tutela provisória antecipada, a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito constitui uma das maiores novidades do novel Código de Processo Civil 2015, já que no Código Antigo o mérito só poderia ser examinado em sentença, ato final do processo ou da fase de conhecimento. Bom, por isso, o Código de Processo de 73, né, que foi revogado pelo 2015, o novo Código de Processo Civil 2015, as hipóteses de incontrovérsia de um dos pedidos autorizavam apenas a concessão de tutela antecipada, nunca o julgamento antecipado, pois o exame do mérito não podia ser cindido. No atual Código 2015,
a incontrovérsia de um dos pedidos ou de parte dele autoriza o julgamento antecipado de caráter definitivo. É o que preconiza o artigo 356, inciso 1 do Código de Processo Civil. Bom, o artigo 297, no seu caput, Código de Processo Civil, é de suma importância. IPC, artigo 297, caput, Código de Processo Civil. Importante pra caramba, tá? Ele, né, dá ao juiz o poder de determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. A redação é um tanto confusa, ambígua, enfim. Mas parece-nos que esse dispositivo, artigo 297 caput, né, deve ser aplicado em dois sentidos. O primeiro deles é o de dar ao juiz a possibilidade de conhecer a medida que lhe parecer a mais adequada, né, para o caso fático, o caso concreto. E o segundo, o uso, né, desse artigo 297, permitir também o entendimento que permitir ao juiz, ao magistrado, determinar toda e qualquer providência necessária para que a medida por ele deferida, né, que ele autorizou, se concretize, se realize, afastando assim eventuais obstáculos que possam dificultar ou impedir a sua efetivação. Bom, é no primeiro desses sentidos que o dispositivo, caput 297, merece uma análise mais detalhada. Já no artigo 798 do Código Antigo, atribuía ao juiz o chamado poder de dever de cautela, né, autorizando a conceder não só as medidas cautelares expressamente enumeradas na lei, chamadas por isso de cautelares nominadas, mas qualquer outra medida cautelar que, embora não prevista em lei, pudesse ser adequada para afastar a situação de perigo ou de urgência. Por que é importante, às vezes, a gente, né, tecer comentários do artigo do Código de 73 que foi revogado? Porque no texto da lei, numa prova, ele vai vir com falando do texto antigo revogado, né? O Código Antigo, o Código Revogado, o Processo Civil, para você traçar justamente esse paralelo, o que mudou, o que evoluiu, né? O que ficou mais fácil, né? O que dinamizou. Então, por isso que às vezes tem que citar essa comparação, né? Esse estudo comparado com o Código Revogado. O Código de Processo Civil atual, vigente, 2015, evoluiu, né, em relação ao de 73, revogado, atribuindo ao juiz um poder-dever de conceder a medida adequada, seja ela cautelar ou seja ela satisfativa. O juiz, então, tem, no caso fático, né, esse poder-dever de examinar qual a providência, seja ela satisfativa ou cautelar, que se mostre a mais eficaz, a mais adequada, seja para arredar a situação de perigo em caso de urgência, seja para retirar do autor o ônus da demora do processo em caso de evidência. Além disso, o legislador entendeu desnecessário, como de fato o é, né, enumerar determinadas medidas cautelares tratando delas especificamente, como fazia a legislação revogada, o Código de Processo Civil de 73. Não há mais procedimentos diferenciados para as cautelares nominadas ou inominadas. Isso é o que preconiza o artigo 301 do Código de Processo Civil, né? O artigo 301 ele fala sobre algumas medidas cautelares específicas, dando-lhe nomes próprios, mas não lhe atribui requisitos nem estabelece procedimentos autônomos, né, diferenciados em relação às demais tutelas provisórias de urgência. Afinal, se o juiz tem um poder-dever geral que lhe autoriza a conceder a tutela mais adequada, não havia razão para que a lei tratasse especificamente de determinadas medidas. Quando ele fala que autorizar a conceder a tutela mais adequada, é porque, de repente, a parte vai entrar com uma tutela de urgência cautelar e o juiz, ao ler, né, ao ter conhecimento, ele fala, não, aqui não cabe uma tutela cautelar, né, preventiva não, aqui cabe uma antecipativa. Quer dizer, o próprio juiz, ele converte a cautelar em antecipada, ok? Ou vice-versa. Tá? O poder geral se justifica ante o poder geral do juiz, se justifica ante a impossibilidade de a lei antever todas as situações imagináveis e possíveis, né?
imaginar de antemão as medidas adequadas, não tem como. Então transfere-se para o juiz, né, a cognição, o conhecimento, o seu discernimento e experiência, né? Essa possibilidade de, no caso fático, ele vai determinar a providência adequada. O que nós estamos falando aqui, esse tempinho, é justamente dessa pedido de cautelar, né, que na verdade o juiz diz, não, isso aqui não é cautelar não, é urgência, mas é antecipada. Eu já vou, ele mesmo faz essa conversão, tá? O poder geral do juiz não significa discricionariedade na concessão da medida, porque ele não se vale dos critérios de conveniência e oportunidade, como faria o administrador no Código, no direito administrativo. Ele deve observar qual a mais apropriada para proteger, para tutelar o direito, que será discutido durante o processo, né, principal, que assegure o afastamento do risco com a mais rápida firmeza e segurança, né? Tem que ser rápido, tanto é que a tutela é de urgência. Bom, poderá haver alguma subjetividade na avaliação, né, do juiz, né? Poderá haver uma subjetividade na avaliação de qual a medida mais adequada, mas isso não se confunde com a discricionariedade, né? Não existe arbitrariedade. Quando o artigo 296 do Código de Processo Civil dá, né, concede ao juiz esse poder-dever, que é um poder geral, de deferir a medida adequada no ponto de vista do juiz, né, permite que ele conceda providência diferente daquela postulada pelo litigante. É o que eu estou falando aqui esse tempo todo. Ele entrou com uma tutela de urgência antecipada, satisfativa, mas o juiz analisa, não, se eu quero resguardar aqui, cautelar um bem, para que esse bem não seja sucumbido, né, para que esse bem não se deteriore, não, então aqui não cabe uma antecipada, uma satisfativa, cabe uma cautelar do bem ou do dinheiro. Não, eu vou tirar esse dinheiro da conta do réu para poder garantir o final do processo, se a parte que entrou tem razão ou não. Então não se trata de uma antecipativa, se trata de uma cautelar é uma garantia, tá? Por isso que a gente chama ela de preventiva. Ela não satisfaz o pedido final do processo, como na antecipada, né? Que o juiz já dá uma antecipada, que é o que ele quer no final do processo, só que ele dá antes, na tutela de urgência antecipada. Tá? Onde é que eu estou? Não há a distrição do juiz. Onde é que eu estou aqui? Artigo 296 do CP, Código de Processo Civil, dá ao juiz o poder geral, poder-dever geral, né, de deferir, né, de autorizar a medida adequada, permite que ele conceda a providência diferente daquela postulada pela parte litigante, né, pela parte que entrou com o pedido de tutela. Não há a destruição do juiz ao pedido de tutela provisória pela parte, o que significa que nenhum vício haverá em conceder medida de natureza diferente da que foi postulada, ainda que o autor postule tutela satisfativa, que é a antecipada, o juiz pode conceder tutela cautelar e vice-versa, como eu acabei de falar, tá? Fundamentando a sua decisão para demonstrar que a providência determinada é a mais adequada. Mas ele só poderá determinar tutela provisória que guarde relação de referibilidade com a pretensão principal, é óbvio. Afinal, esta vincula o juiz que não pode desbordar dos limites da ação proposta, do pedido, né, sob pena de proferir julgamento extra petita, né, ou ultra petita, né, diferente ou acima do que foi pedido. Bom, se a medida tiver natureza satisfativa, que é a tutela de urgência antecipada, deverá corresponder no todo ou em parte à pretensão formulada na inicial, na petição inicial, tá? E se tiver natureza cautelar, que é a preventiva, deverá ser útil para a proteção do provimento final, que será dado através da sentença final. Mas, preservada a referibilidade, o juiz deferirá a medida que lhe parecer mais adequada. Referibilidade é ele poder usar no pedido de tutela antecipada, o juiz entender que é a cautelar ou vice-versa, né? Preservada a referibilidade, o juiz deferirá, autorizará a medida que lhe parecer mais adequada. Ok? Ficamos por aqui. No próximo encontro de tutela provisória, vamos falar da fungibilidade, tá? Das tutelas provisórias, que tem muito a ver com que essa minha última fala aqui. O juiz, a parte entrar com uma tutela e o juiz entender que é outra. Ok?
Até mais!